galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod na Paula. E no episódio de hoje a gente vai conversar em dois blocos. O primeiro bloco será sobre essência, o segundo bloco será sobre propósito. E o tema de hoje é sobre virtude. E para esse tema, eu escolhi uma pessoa que ela me inspira muito. Ela é uma pessoa, assim, que tem um jeitinho, assim, sabe? É um jeitinho elegante, ao mesmo tempo ela é super virtuosa no jeito de se vestir, de se explicar, de se posicionar. Uma mulher corajosa. Ela tem 28 anos. Ela é formada em administração. Ela é amante da palavra e estudante da palavra. E acadêmica em psicologia. Estamos aqui com Javiene Panhã. Isso aí. Cardoso, já vim banhar Cardoso. Não é a família depois do crucifica. Esqueci esse detalhe, né? Esqueci esse detalhe. Então, Janine, tô muito feliz Muito obrigada. que tenha aceitado meu convite. Tá. Aceitei. Não, não vamos ficar nervosas, tá? Porque esse é o segundo episódio, tá? Não vamos ficar nervosas. Segundo, mas primeiro meu, né? Primeira vez. Primeira vez sua. Primeira vez, nunca gravei assim. Eu já fui entrevistadora. Eu acho que eu nunca fui em podcast. Eu já fui, não lembro. Não, já fui em rádio. Mas é tipo um podcast, né? Rádio, assim. É uma mesa assim também e tal. Então, Jamine, a palavra virtude pra mim, ela veio muito em sua personificação, assim. Meu Deus! Não é personificar. Não é pressão, tá? Mas eu vejo que a questão da virtude, ela é uma questão muito de um fruto do espírito. Sim. Né? E ela molda o nosso caráter, ela molda a nossa postura. E eu vejo isso muito trabalhado desde que eu te conheci. Eu sempre tive em crescimento. Na verdade, nós somos amigas há 11 anos. Mais, eu acho, mais. 12 anos, mais ou menos. A gente é mais que amiga, a gente é trio. A gente é trio. Inclusive, ela foi cupido do meu casamento, tá? Isso aí, Pelo dela. E eu criei algumas perguntas aqui pra gente. Porque eu sei que duas melancólicas, quando vão sentar pra conversar, vão abrir várias abas e não vão fechar nenhuma, né? Exatamente, pegar esse negócio. Então, mas assim, eu vou te fazer perguntas, você vai respondendo e a gente vai dando seguimento aqui, tá? Então, pra ti, Jamile, o que é virtude na tua visão cristã e pessoal? Meu Deus. Então, quando tu me falou desse tema, eu fiquei assim, meu Deus, mas que tema que ela foi escolher virtude? Né? Acho que todo mundo, quando ouve falar em virtude, a primeira coisa que pensa é Provérbios 31, né? Lugar virtuoso. Geralmente a gente faz muita análise desse capítulo. Eu, por vezes, amo muito esse capítulo, essa passagem. Mas me veio muito à mente uma passagem específica, que é a mulher do fluxo de sangue, quando ela toca em Jesus, né, na horta do mangue. E daí Deus fala, de mim sai virtude, né? E virtude, nesse sentido, é poder de Deus, né? Poder de Deus para curar. Então, eu acho que virtude, para mim, é poder de Deus. Né? E esse poder se manifesta em nós na presença do Espírito Santo na nossa vida, que gera o fruto do Espírito, né? E eu acho bem interessante, porque bastante pessoas falam, os frutos do Espírito, mas a Bíblia está bem claro que é o fruto do Espírito. Então, é como se fosse, vamos dizer assim, a tangerina, a bergamota, aí cada abriga. Abriga o que é o que mais, cada gominha é um fruto, né? E constitui o fruto do Espírito, que é amor, paciência, bondade, benignidade. Eu acho que virtude tem a ver com produzir esse fruto, né? Ter esse poder de Deus, além, é claro, de ser transformada, e daí essa transformação tem poder para curar, né? Então, quando ela tocou na hora de Jesus, saiu poder, saiu virtude, né? Que curou ela. Então, a virtude na nossa vida, ela faz isso, ela nos cura e ela dá acesso ao poder de Deus para curar, né? Eu vejo muito dessa forma. Tá, e deixa eu saber, assim, tu é cristã há quanto tempo, né? Porque a gente já falou sobre virtude e tal, falei que é amante da palavra, mas pro pessoal te conhecer mais, tu é cristã há quanto tempo? Eu nasci no lar cristão, né? Eu cresci na Assembleia de Deus, que eu acho que é uma das mais antigas no Brasil. E desde então,
tamo aí. Deixa eu ter, tamo aí, né? Mas assim, o meu encontro com Deus, mesmo com a palavra de Deus, foi muito cedo. Desde a minha adolescência, na verdade. E falar nessa questão de virtude já me vem realmente desde a minha adolescência. Essa questão assim de. Ok, a minha mãe me ensinava a orar, por exemplo, né? Eu tinha uma dificuldade na vida, por exemplo, não gostava de dormir no escuro quando era criança. Então, minha mãe colocava eu com a Bíblia. Assim, não, minha filha, você tem que dormir sozinha no seu quarto, né? Porque você tá com medo de Jesus vai te ajudar a dormir. Então, ela me ensinava a ler Já vai Salmos. trazendo Jesus pra tua Salmos. vida desde muito nova. Salmos antes de dormir, a gente lia sempre Salmos 4 e eu criei o hábito de deixar aberto, né? Salmos 4, principalmente, eu sei decora até hoje Salmos 4, porque ela fazia isso comigo e de levar sempre qualquer problema meu, seja emocional ou físico, enfim, a Deus, né? Eu aprendi muito com ela isso desde criança. E quando chegou na minha adolescência, porque é uma fase em que a gente começa a ter crise, né? A gente passa da infância Existencial. tipo, começa a ter vários problemas, eu comecei a ficar bem perdida, meu Deus, né? Então começou a surgir os questionamentos. E a minha mãe me trazendo muito pra Deus. E ela me ensinou muito essa questão que hoje quase eu não vejo quase as pessoas falar, que é essa questão de você fazer voto com Deus, né? A gente tinha muito isso da Assembleia. Quem foi criado na Assembleia viu isso muito no tempo de oração e tudo mais. Achava que era uma das crianças que ficava fazendo de oração, irmã. A mãe fala que eu pegava e ia do lado da irmã do círculo de oração com uma Novo Testamento, aquele pequenininho, a Biblinha pequenininha, e ficava do lado, assim, que a gente tava cantando, pregando, né? E desde criança. E então, nessa fase, eu comecei a questionar muito, assim, tá? Com os meus complexos ali da adolescência. Quem era esse Deus que a minha mãe falava tanto, realmente, né? Então, se aquilo que eu tava enfrentando, por exemplo, falta de amizade, achar um meio social pra me encaixar, né? Eu queria ter amigos, me sentia sozinha. E a minha mãe dizia, não, vamos orar. E eu ganhei uma Bíblia do adolescente, que eu acho que a tua irmã tem. Sim. Ganhei aquela Bíblia. E eu fiz um voto que eu queria conhecer aquele Deus que a minha mãe tanto falava. E comecei a levar essas questões e ler todos os dias. E o meu voto era que eu ia ler, mesmo que fosse uma palavra da Bíblia todos os dias. Eu não poderia dormir sem, tipo, ler uma palavra, um versículo, entendeu? Então, claro, alguns dias eu li um versículo, eu li toda a genealogia, gente. Eu li isso daí, tipo, entendia, mas, gente, eu não entendia nada. Entendia nada, mas a minha mãe, na verdade, ela plantou uma semente que gerou muita sede em mim, né? Então, através dessa ideia de voto, eu disse assim, não, vou conhecer. Então, eu comecei ali, todos os dias, orava, mesmo que fosse a mesma oração, tipo, na minha cabeça, né, como adolescente, não sabia ainda orar especificamente. Eu tinha uma oração na minha cabeça, tipo, abençoa meu pai, abençoa minha mãe. A oração mais, como é que fala, decorada, assim. Sempre decorada, passava sempre pelos mesmos segmentos da minha vida. E eu tava ali orando todo dia, lendo aquele versículo todo dia, sem entender muita coisa. Indo na escola dominical, ainda sem amigos. Depois veio uma amiga que é minha amiga até hoje, que é a Tuliana. E que foi a minha primeira amiga da adolescência na igreja, que é até hoje. Então, tipo, a gente passou aquele processo ali, né? E dentro disso, eu recebi realmente o batismo com o Espírito. Eu senti, meu Deus, que sentimento é esse diferente? Então, eu tive vamos dizer assim, uma virada de chave realmente, quando eu senti o Espírito Santo na minha vida, assim, que tocou na minha alma, que eu senti, né? Então, aquilo mesmo, daí veio assim, realmente gerou uma sede. Que é, né? O que esse Deus é muito mais, eu acho, do que eu penso. Entende? Então, foi aí que começou também a minha paixão pela palavra. Eu tava começando, por mais que eu lesse antes, né? E consegui terminar, acho que, sei lá, eu demorei alguns anos pra terminar. Eu comecei esse voto de ler, enfim, de ler a genealogia. Era uma coisa que eu lia todos os dias. Eu demorei ali uns 2, 3 anos pra terminar ali. Mas eu li, tipo assim, da primeira palavra até o último ponto, entendeu? Sem pular nada. Então,
Mesmo na genealogia, gente. Sem entender nada, assim, não, a minha cabeça na época, assim, por mais que tivesse ensino de criança, eu entendia muito pouco, e até as próprias histórias bíblicas que eu via, eu entendia pouco. Então eu lia aquilo ali, não sabia diferenciar Velho Testamento de Novo Testamento. Pra mim, a mensagem de salvação ainda era uma coisa muito obscura, não tinha tanto entendimento, Sim. mas eu vi que tinha algo por trás daquilo, né? Uhum. Que eu não estava, inclusive, aprendendo na igreja, né? Uhum. E foi uma época, vamos dizer assim, aí uns 15 anos atrás, que começou a inserção da tecnologia, né? A gente não tá Sim. podcast, mas tava começando a aparecer os primeiros movimentos, como, tipo, o movimento Dunamis, o do Jesus Cop. Aham. Eles eram, tipo assim, quase que inexistentes, mas tava Eu aparecendo. lembro até hoje de um congresso que a gente teve lá no Sombrio, na Assembleia. E foi o Douglas, e eu não conhecia o Douglas Gonçalves. E eu fiquei assim, meu Deus, quem é Douglas Gonçalves? E o pessoal, é do Jesus Club, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei, gente, que é isso também? A Igreja Andadura também, eu comecei a ver umas pregações, assim, na internet. E daí eles indicavam livros, eu comecei a ler livros, né? Esses livros que eles faziam, tipo, do Que às Jesus vezes, Club. não era nem deles, mas indicações. Por exemplo, um livro que marcou muito a minha vida foi do Francis Chan, que é o Louco Amor, e eu li até recentemente outro livro dele, eu acho os livros dele muito bom, mas que mudou muito a minha visão sobre o evangelho realmente, sobre o que era evangelho, né? O que era salvação. Mesmo que seja fora da Bíblia, também há outras maneiras de você compreender. Porque para ter a compreensão, os livros foram muito fundamentais na minha vida. Não posso dizer que não. Realmente, tudo se explica dentro da Bíblia, mas de forma mais mastigada, vamos dizer assim. Na época, assim, os livros foram fundamentais para mostrar entender o que é graça, sabe? O que é salvação? O que realmente é pecado? O que não é? Porque daí entrou... Aquela época a gente tinha muito aquela coisa do costume também. Então, a minha cabeça de uma pessoa criada na igreja, tipo, era confusa em certo sentido, né? Então, sobre o certo, sobre o errado, sobre o que era a palavra, sobre o que não era. Porque até então, na verdade, eu tinha escutado de ouvir falar, né? Era aquela Tu coisa. queria começar a viver novas experiências, viver novos níveis, e pra isso tu precisava... Então, eu precisava entender. Então, começou os questionamentos, e quando eu comecei a mergulhar nas leituras e começar a ter essa transformação, comecei a questionar muita coisa e mudar muita coisa. Então, a virtude começou aí, né? A virtude começou a me transformar de dentro para fora realmente. E começou primeiro na minha casa, assim, eu lembro que a gente sentava às vezes para almoçar e tudo mais, então eu começava a conversar com meu pai, quem disse que isso é errado? Mas o que está escrito na Bíblia? Então eu comecei a trazer muito, mas você leu na Bíblia? Eu comecei a trazer muito essa visão de leitura bíblica dentro da minha casa, né? E de fazer esse questionamento, e isso foi mudando, inclusive, a vida espiritual da minha casa, da minha família. Então foi mudando a mim e foi também tocando na vida legal, dos né? pais. Porque, tipo assim, primeiro os teus pais vieram, trouxeram algo pra ti, e depois tu foi em busca de algo, digamos, maior, né? Tu teve abertura pra informação. informação. Eu acredito, assim, a minha mãe vai estar me ouvindo depois, eu acredito que às vezes devia ser até meio assustador pra mim. Meu Deus, essa criança tá ficando louca! Né? Eu acredito que ela me dizia que eu era muito sonhadora, né? Tipo, ela veio muito José nesse sentido, que eu era muito sonhadora. Então, eu fico imaginando que ela olhava para mim, que eu começava a trazer uns pensamentos, umas reflexões bíblicas. Mas a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, sabe? Né? Que é isso? Né? E então começou essa transformação e eu fui mudando, por exemplo, falar de transformação de virtude do Espírito Santo na minha vida, né? Eu acordava mais de mau humor, assim. Os meus pais, inclusive, sabiam respeitar isso, né? Então eu acordava muito de mau humor, eu não era tão afetuosa com eles. E dentro desse tempo aí, de anos de vida, inclusive uns anos antes do meu pai falecer, ali uns 2, 3, o Espírito Santo me falou muito forte no meu coração que eu tinha que ser mais afetuosa com os meus pais. Que eu tava deixando a desejar nisso, né? Que eu tinha que ser mais amorosa, praticar a virtude do amor, da generosidade. Então, por mais que às vezes eu acordasse às vezes de mau humor, eu sei, tipo assim, não, vamos me moer nisso daí, entendeu? E vou ser mais afetuosa, vou abraçar mais, eu vou dizer mais eu te amo, então... Deus sabia todas as coisas, não sabia que eu iria perder meu pai ali dentro de 3 anos, né? E eu lembro que esses 3 anos...
dentro de mim a Espírito Santo falava para eu dar muita atenção pro meu pai. Uhum. Então, isso foi pra mim, inclusive eu escrevia coisas, eu escrevia de madrugada, assim, com uma boa melancólica. Aham. Gostava, eu escrevia na época, eu estava muito introspectiva na escrita, assim, eu escrevia sobre a minha família, sobre a beleza da vida, como era bom, às vezes, estar nisso, né, mesa, Aham. meu pai e mãe jantando, almoçando, e daí veio a pandemia, né, em que a gente teve que ficar mais dentro de casa, e o Espírito Santo dentro de mim ministrando sobre o amor da família, que começava ali, né. Uhum. Então, isso foi me mudando. Hoje, se perguntar pra minha mãe, às vezes ela vai, vocês não acordem. Mas ela sabe que todo dia eu acordo e vou dar um abraço nela, entendeu? Pra iniciar meu dia, eu tenho que ter isso. Uhum. Então, é um gesto tão simples, mas que foi... Que Trabalhado. É uma virtude que foi sendo trabalhada em mim, né? Tô dando como exemplo, assim, de uma de tantas, né? Sim. Que aconteceram ao longo do percurso. Uma coisa que eu ia te perguntar agora é que, por exemplo, né? Como eu te falei, eu sempre te vi e sempre te vejo. Tu és uma inspiração pra mim em vários quesitos, mas tipo assim, toma. Principalmente essa questão de se arrumar, estar sempre, tá bem arrumada, mas também ser modesta, ter não ser aquela mulher extravagante, mas é aquela mulher que sabe se posicionar e tudo mais. E eu vejo isso muito na tia Hermínia também, né? Ai, pronto, o podcast virou sobre a tia Hermínia. Falar minha mãe. Então, tipo assim, é uma coisa que a gente percebe que foi de mãe pra filha, né? Mas, a respeito dessa situação, assim, de vestimento e tudo mais. Quem olhava de fora, a Jamine, toda certinha, toda isso, tudo aquilo, não sei o que, né? Toda ajeitadinha. Mas existe, né? Tipo assim, qual é a diferença entre a virtude verdadeira e um comportamento certinho? Apenas o exterior, digamos assim. O estereotipo. Isso, estereótipo, no caso. Eu vou falar assim uma coisa. Vou te falar aqui. Uma coisa que eu penso muito e que é fato, assim, né? Moda é comportamento. Sim. Né? Uhum. Então, se todo mundo pegar aí a tradução de moda, vai ver isso. Moda é comportamento. Então, tipo, não adianta você se vestir ali toda certinha e tudo, e teu comportamento não ser, né? Sim. Então, não adianta nada, mas é o que mais existe. Então, assim, a questão é essa, entendeu? O teu comportamento tem que ser mudado antes de qualquer coisa. Então, seria uma questão interna de antes dentro de ser pra fora. externa. Automaticamente, por exemplo, a Bíblia vai falar o quê? Que é o coração alegre, a formoseia do rosto. Vamos ampliar, né, esse Pra versículo. Vamos dizer assim, se eu tenho o Espírito Santo, ele alegra o meu rosto, né? Ele muda o meu exterior, de certa forma. Automaticamente, se eu tenho o Espírito Santo, eu vou ficar sensível a ele, eu vou ouvir mais ele. E ele vai mudar características dentro de mim que vão automaticamente mudar na minha forma de me comportar, de me vestir. Então, isso vai ser passado. Agora, se eu me vestir e por dentro tá com o coração peludo, uma vez eu vi a Helena Taduri pregar sobre isso, coração peludo. Se o teu coração tá peludo, tipo assim, você pode vestir o que for, entendeu? Seu coração por dentro vai transparecer de alguma forma, mesmo que seja bonita, elegante, assim. Existe a questão da humildade disfarçada, do orgulho disfarçado, mas eles em algum ponto eles vão aparecer. Então, às vezes não vai ser nem na própria, mas na própria roupa, mas no teu comportamento vai aparecer em algum momento. Sim. Então, a principal virtude verdadeira, eu acho que é a pessoa que realmente está como Maria passando aos pés de Jesus, sabe? Porque tá gastando tempo ali com Jesus, na presença do Espírito Santo, sendo transformada, absorvendo daquilo e não estando distraída com as outras coisas, né? Só se importando com o externo, no caso. Só com o externo, né? E o que acontece nessa passagem que eu acho muito interessante é que, né, a Marta estava no mesmo ambiente. Vamos dizer assim, nós estava aqui no mesmo ambiente, tu tá me ouvindo agora e ela tava ali trabalhando. Ela tá ouvindo o que tá falando, mas ela não tá absorvendo. Então, eu acho que acontece muito isso no contexto da igreja hoje. A gente tá lá, tá ouvindo,
mas não tá absorvendo, Não tá né? absorvendo. Aham. Então, a gente não tá realmente dando a nossa adoração a Jesus. A nossa disposição para Jesus, Exatamente. né? E não tá gastando aos pés de Jesus, porque tem essa questão de aos pés de Jesus. Há uma entrega, uma humildade, uma quebra de orgulho muito grande. Uhum. Então, um comportamento transformado tem, antes de tudo, um reconhecimento de si, né? Das próprias falhas, dos próprios pecados, daquilo que é ruim, e começa a ver a luz da palavra. Meu Deus, eu sou muito ruim nisso, né? Uhum. De salmista, tudo que eu tenho de bom vem do Senhor. Uhum. E ao longo da minha vida, acho que tudo que foi trabalhado, eu tive que ver assim, meu Deus, eu sou horrível nisso. Uhum. Tipo, meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo nisso aqui, não dá não. O Espírito Santo vai ter que me transformar nessa área. E vai ser assim continuadamente, né? Uhum. Porque Deus vai trabalhar em nós até que Ele venha. A Nos gente, é transformar uma das ainda. coisas que eu estava falando esses dias, a gente estava num curso e a gente tava conversando assim, e daí foi aberto um espaço, né, pra falar, e eu falei a respeito disso, que às vezes as pessoas têm uma mentalidade que o cristão, ele já é um projeto acabado, porque ele é cristão. E Nossa, ele não é um projeto acabado. a gente é pequeno, né? É claro, tipo, Deus faz da água vinho, né? Aham, Mas isso de fazer da água vinho em várias áreas da nossa vida. vai. Em várias partes de nós mesmos, né? Do nosso comportamento. E isso é um processo. Existe a maturidade espiritual, né? Que é um processo que exige perseverança. Acho que tá em Tiago que fala sobre isso, né? A questão da fé provada, a fé provada gera perseverança Uhum. e que a gente precisa disso. Então, a perseverança é outra coisa muito importante nisso, né? Você perseverar e ver, nossa, errei aqui, sou horrível nisso, e você continuar perseverando, não, Espírito Santo, vem sobre mim e me transforma. Tá, e nesse processo, assim, tu já teve muita dificuldade com a culpa? De tipo assim, ai, Já, tipo, ah, meu Deus do céu, eu tô errando de novo. E tu já reconheceu, aí tu vai lá e erra de novo, e já reconheceu e erra de novo. já, Tipo, isso ainda na é. questão de emoção, vamos dizer assim, na parte emocional. Sabe o que eu acho, Paulinha? Eu acho que a gente tem que se dar mais conta de si, assim, entende? Se recolher na nossa própria insignificância. Nossa, boa frase. Porque, assim, a gente começa a ler a palavra e Deus começa a abençoar a gente, vai nos transformando. E isso é maravilhoso, só que aquele que tá em pé, cuide para que não caia, né? Uhum. Então, às vezes, nesse momento, a gente não consegue ver a nossa própria vulnerabilidade, nosso orgulho crescendo. Uhum. E então chega um ponto que você não tá vendo mais, Uhum. né? E você começa a achar que é autoridade sobre as outras pessoas, quando Deus tá sempre aqui, né? Uhum. Ele nunca tá aqui, a gente tá sempre assim. Uhum. Então, quando a gente se dá autoridade que nem Deus deu pra gente ainda, né? Uhum. Aí é que mora o grande Perigo. perigo. Uhum. Então, Porque daí o coração vai ficar peludo, de qualquer forma, vai. vai ficar. Vai. Vai ficar peludo de qualquer forma. E às vezes não vai enxergar. Então, eu já fui líder, né? Uhum. E Fosse líder há quanto tempo? eu fui um ano líder de jovens. E foi bem Ela sendo uma desafiador. jovem e sendo líder jovem. Aham, e no ano mais desafiador da minha vida, Uhum. assim, né? Foi lá que eu perdi o meu pai. Então, sendo líder, eu aprendi muito sobre isso, assim, por mais que eu tivesse autoridade em certa parte de líder, Uhum. eu teria que me botar no lugar do jovem, sabe? Sim. Então, da maturidade que esse jovem tá, da circunstância de vida que ele vive. Como é que eu vou chegar pra ele e acusar ele de determinada coisa, por exemplo, né? Ah, você tá errado nisso, nisso, naquilo. Se eu nem sei, às vezes, a circunstância da vida, o que que a pessoa sente, o que que ela passa, qual é a lágrima dela pra Deus, né? Uhum. Então, como é que eu vou acusar? O que que é acusar o diabo? Vou ser bem sincera. Sim. Então, hoje eu vejo, assim, uma guerra muito grande, principalmente entre as mulheres, de acusação dentro da igreja. Eu fico acusando a outra. Ah, ele tá errada nisso. Ah, ele tá errada naquilo. Uhum. E quando a gente não sabe o que que se passa na vida da pessoa, né? Eu acho que a Bíblia é bem clara, inclusive lá em Provérbios 31 da mulher fala sobre isso, que as palavras dela são sábias e tem bondade, são bondosas, ela repreende com bondade. Então, a nossa forma de falar, né, com essas pessoas vai dizer muito sobre em que posição a gente está se colocando. Vai dizer muito sobre nós, na verdade, né? É, exatamente. Porque quando a gente repreende alguém, eu fico imaginando na época de Jesus, por exemplo, daquela mulher que foi pega em adultério lá, Uhum. né? E todo mundo com a pedra na mão, Jesus chegou pra ela e falou:
vai e não peques mais. Sim. Né? Então, tipo assim, ele e ainda falou, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. A primeira pedra. E daí todo mundo tava com a pedra na mão, teve que largar a pedra, porque realmente a gente tá toda vida. Tem que olhar pra si. É! Fala, às vezes a gente Trazer o reconhecimento pra si mesmo, né? Se ter consciência dos nossos erros. Porque, tu erra em tal lugar, mas eu erro em outra área da minha vida que não é a mesma que a tua. Sim. Só que Mas não é um erro. Ambos estamos na Isso, evolução, exatamente. procurando crescer espiritualmente e Deus está nos transformando naquela fase da nossa vida. Então, a gente tem que somar, né? É óbvio, existe a correção, né? A exortação, mas eu acho que é errado quando a gente acusa. Exortar é diferente de acusar, né? Então, existe, sim, essa questão da gente ter que exortar, orientar, discipular. Então, isso é muito bom. Sim. Ajuda as pessoas a crescerem espiritualmente, ambos. Mas a acusação tem se tornado algo bem imperceptível dentro da igreja, acredito eu, e que tem gerado muitas feridas, assim. E que tem impedido as pessoas de crescer, assim, espiritualmente, porque o que tá falando mais alto, no fundo, é o ego, né? E não... Tira Cristo do centro, ele já não é mais cristocêntrico, né? É egocêntrico. Verdade. Gostei muito dessa tua fala de agora. Sério, é muito bom, porque essa questão, a gente precisa saber, né, na verdade, como chegar nas pessoas, né? Eu sou terapeuta, também trabalho com essa área, querendo ou não, eu exorto Eu as acho que pessoas. isso, psicologia, a gente fica mais empático, né? Isso, exatamente. Na verdade, De ouvir mais, analisar, né? o nosso temperamento, ele já é um temperamento de muita misericórdia, de muita caridade. A gente olha pro outro com olhos de amor, tentando entender o porquê ele chegou naquele resultado. Interessante essa fala olhos de amor, é porque me lembra muito, assim, ainda que eu fizesse tantas coisas se eu não tivesse amor, de nada valeria, né? E o versículo ainda termina, agora permanece a fé, a esperança e o amor, mas a maior delas ainda é o amor. Então, eu acho que tem faltado, sim, amor umas com as outras, principalmente entre as mulheres, porque acaba que entra no mundo muito essa questão da guerra entre as mulheres, né? Sim. Imperceptivelmente, eu queria ser melhor, me destacar mais que essa. E é uma coisa assim, não tô falando que a pessoa faz consciente, às vezes é inconscientemente mesmo, né? Ela não olhou pra si ainda, né? Não trouxe essa... Não acusando ninguém, realmente. É uma coisa que todos nós estamos sujeitos a viver, exatamente, porque o mundo tá ali todos os dias botando vários pensamentos na nossa mente. Então, é por isso também a necessidade extrema do Espírito Santo na nossa vida, da palavra, né? A gente ir filtrando e trabalhar as nossas virtudes. Será que essa virtude realmente vem da parte do Senhor, é poder de Deus? Ou isso é só mais uma ideologia do mundo que eu tomei pra mim como certa, né? Uma das coisas que mais me pega hoje é isso. Eu quero a verdade. Só existe uma verdade, a verdade absoluta da palavra de Deus. Então, por mais que existem centenas de frases bonitas hoje já, sei lá, vamos por aí, de desenvolvimento pessoal, a gente quer a psicologia, enfim, terapeuta gosta de estudar outras coisas, liderança, mas por mais que existem todos esses pensamentos e tantas coisas boas, eu tenho que trazer antes para a escritura. Tem que filtrar na escritura, né? Porque senão, imperceptivelmente, eu estou alimentando o meu ego. Isso. Em vez de a minha vida com Deus. Então, pra mim, isso é princípio negociável. Essa foi uma das coisas assim, que eu vivi em 2021, porque antes de eu ser terapeuta, eu fui coaching. E o coaching, querendo ou não, ele te leva, assim, pra uma autorresponsabilidade tão grande e tu te torna tão autossuficiente que tu meio que tipo assim, você vai esquecendo de Deus nesse processo, né? Sim. Se a mentalidade não tá forte, arraigada em Deus, tu esquece de Deus, digamos assim. E daí depois eu lembro que eu comecei a ler muitas coisas em 2022, comecei a ler muito. Tipo, eu fui pro lado mais de Olavo de Carvalho, comecei a entender sobre filosofia, comecei a estudar coisas assim, gosto muito do Italo Marcilli, não sei se você conhece, eu acho, né? Não conhece? Tá. Mas ele é católico, então ele trazia muito essa questão do servir, trazia muito esse negócio do servir, eu fiquei assim, que negócio é esse de servir? Entendeu? Porque a gente vive numa realidade e temos muitos nomes muito grandes, muito bonitos, né? Temos influências, digamos assim, no mundo espiritual e que às vezes estão
transformando a palavra para amaciar o erro, Sim. né? Então, quando eu ouvi esse servir, eu lembro que brilhou assim no meu ouvido, chegou diferente esse servir. Eu falei, tá, mas o que é esse servir? Porque, por exemplo, né, eu trabalho muito com meus pacientes a respeito do não. Tem gente que tem muita dificuldade de dizer não, Sim. né? E na Bíblia fala que o crente é sim, sim, não, não, vamos dizer assim, Não, né? exatamente. E a gente já começa errado aí, porque no simples a gente já não sabe, né? Uhum. Tem muita gente que tem dificuldade. Eu mesmo comecei a falar não faz pouco tempo, entendeu? Eu Faz uns também. 4 anos, Tô eu nesse acho, que eu time. comecei. Só que Tô antes nesse time não disso... faz pouco tempo e às vezes ainda é desafiador. Aham, exatamente. E daí, tipo assim, eu venho trabalhando com meus pacientes a respeito disso, tipo, a pessoa tem dificuldade de dizer sim, ela é uma pessoa cristã, ou crente há muito tempo dentro da igreja, não consegue dizer não, tal, tal, tal. E daí, às vezes, eu tenho que levar a pessoa para um lado de egocentrismo, vamos dizer assim, para que ela se treine. Ela precisa Uhum. se treinar, porque às vezes ela tá sobrecarregada, ela tá cansada, ela tá Sim. vivendo vida de 1000 pessoas, não tá vivendo a dela, porque ela não sabe dizer não. Uhum. Entende? E daí a gente leva a pessoa para um egocentrismo, só que depois o meu pulo do gato leva ela pro altruísmo, Uhum. né? Que querendo ou não é uma questão de tipo assim, ah, eu já sei dizer não, posso dizer sim, mas o que eu quero fazer agora? Eu vou servir a Deus com essa minha decisão? Sim. Ou eu vou somente agora ser egoísta, 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 egoísta? Porque Uhum. foi isso, eu passei por esse processo, entendeu? Realmente por esse processo. Primeiro eu vivi o egoísmo, aí dizia não pra todo mundo. Errei muito dizendo não, 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 não. Às vezes meu não era não, não, não vou poder, tá? Não, era não. Tipo, um negócio assim bem grosseiro, sabe? Só que existe o processo de treinamento, Sim. né? E é essa parte que eu quero conversar contigo agora. Há alguma virtude dentro de ti, assim, que tu sente que ainda é desafiador pra ti? Ou que tu ainda já tá no processo de errar e acertar, ou tu já tem Olha, algum? essa colocação do não é bem boa. Chegamos no ponto. Essa colocação do não é que é muito desafiador, eu acho, porque as pessoas não sabem, na verdade, o que realmente está acontecendo na sua vida. Então, quando você vai dizer um não, às vezes ela tá olhando do lado dela, né? Ai, Isso. por que não? Mas você pode isso, pode aquilo, você tem Uhum. nem pra isso. Aí, na verdade, você tá fazendo a escolha da prioridade, né? Sim. Na sua vida. Então, você tá plantando o que você julga ser certo naquele momento. E muitas vezes as pessoas não vão te entender, vão te julgar. Então, pra mim, às vezes é um pouco desafiador essa questão, sabe? Uhum. E então eu tenho que trazer à mente, tipo assim, não, mas qual é a intenção do qual eu estou dizendo não, né? Sim. Então, tipo, o porquê do que eu tô fazendo Essa essa decisão. escolha, essa Uhum. decisão. Então, eu trago muito hoje pra desenvolver isso, as intenções das minhas ações. Uhum. Então, Qual é a a motivação por escolha, trás, né? Tipo a assim. intenção. Eu acho que isso tem sido uma virtude que eu tenho treinado e que eu acho, assim, que é uma bênção. Graças a Deus, eu também acho. Eu acho que é uma bênção porque quando você analisa a intenção, você começa a ver mais o propósito do Senhor, né? Uhum. Então, você vai Você não poder... age por reação, né? Você pensa. Exatamente. Você vai ouvir, você vai perguntar pro Espírito Santo onde ele quer que tu esteja também, o que Uhum. ele quer que você faça. Tipo, ele sabe onde quer te levar, né? Uhum. Então, e a vida é isso, né? Plantar Uhum. decisões, escolhas e seguir. Então, eu acho que seria bem isso. Eu estaria desenvolvendo isso. Eu até, agora falando sobre isso, eu até me emocionei, porque existem situações que a gente nem tem como escolher, né? Tu teve a situação de teu pai que tu teve que passar e era tu, Sim. foi tu, né? Tipo, não tem como dizer, Sim, ah, teve não, não escolha, posso. né? Não Já entra existe. com outro assunto Uma daí, outra né? questão. Que sim, existe. Esses dias eu acho que eu comentava com a minha mãe sobre isso, que existem coisas que a gente planta e colhe, né? Uhum. Mas existem coisas que eventualmente vão acontecer, você tem que assumir aquela responsabilidade. Caralho, então, quando eu perdi meu pai, foi assim, do dia pra noite, eu tinha a vida dele toda, né, que eu tinha deixado pra cuidar. Uhum. Então, eu tinha que assumir a responsabilidade do dinheiro, da empresa, das contas. Isso parecia, meu Deus, é como uma vez eu cheguei pra psicóloga, inclusive, eu fiz terapia pro luto na época, e ela sempre separou a sua vida pra viver isso, né? Então, tipo, e eu questionava muito isso, por que que eu não tô vivendo as coisas que eu escolhi? Eu tô vivendo uma coisa que eu nunca escolhi, Uhum. né?
simplesmente caiu nas minhas mãos e agora eu tenho que enfrentar. E isso foi bem desafiador. Eu costumo dizer que essas coisas que a gente não pede são como se fosse. Não é a gente que pediu, a gente não foi atrás disso, Sim, não foi nossa consequência, mas é a forja que Deus deseja pra gente. exatamente. Era a forja, exatamente, e o deserto, né? Uhum, Então, pra mim, foi uma fase de deserto exatamente, né, nessa questão assim, tava saindo da escravidão para ir pra Terra Prometida, e o uhum, deserto ele é desafiador. E às vezes Deus estava provendo ali tudo, né? Eu via a mão do Senhor em cada coisa, mas ainda houve momentos que a minha fé quis vacilar. Não vamos ser uhum. ignorantes aqui. Eu acho que é bom ressaltar isso, que poucas pessoas falam na questão de viver com Deus e perseverar na vida com Deus, é que é difícil, a humanidade bate a porta, gente. Não, não, a gente acorda um dia e não tem mais humanidade aqui, agora Uhum. santificar vai ser tudo lindo, Sim. maravilhoso. Não, a nossa humanidade, ela bate a porta todos os dias e morrer pra si é todos os dias, Uhum. e treinando aquilo, né? Então vai aparecer o orgulho, eventualmente vai aparecer o nosso orgulho, vai aparecer o nosso ego, entendeu? Autossuficiência. A Aham. autossuficiência. Então é uma guerra, e a Bíblia vai falar sobre isso, que há uma guerra espiritual, né? Uhum. E você tem que estar ali, entendeu? O Espírito Santo. Treinando o tempo inteiro. Entendeu? O Espírito Santo não tem força, não tem mais nada aqui, tem misericórdia de Sim. mim, entende? Então, essa passagem que eu iniciei ainda falando, ela falou muito da minha vida, porque, tipo, eu já tava angustiada naquele deserto na minha vida, já tava entrando num quadro depressivo, num quadro de doença, Uhum. e eu já não sabia mais o que fazer, o que orar, o que dizer pra Deus, assim, a luta pra mim já era tão grande, a minha humanidade tinha vindo então também, né? Uhum. E eu pensava assim, não, mas eu só posso fazer uma coisa, o que eu tenho pra fazer? O que eu posso fazer, né? Eu Uhum. posso pedir misericórdia, por exemplo. De graça, muita graça. Eu tô aqui, não tenho mais força, eu não consigo, mas eu posso pedir misericórdia e eu posso me envolver até na igreja, por exemplo. Então eu lembro que eu comecei a ir pra igreja e a minha oração, sem mentira nenhuma, era essa passagem. Por isso que ela é muito importante pra mim. Senhor, eu quero tocar na tua orla e Uhum. ser curada, porque eu não aguento mais, né? Então, claro, isso dentro do contexto de estado depressivo que eu tava, justamente por ali longos 3 anos, tendo que dar conta de coisas que eu nunca imaginei na minha vida, Uhum. enfrentar situações que eu nunca imaginei, pois a vida financeira, enfim, familiar, tudo totalmente mudada, né? Uhum. Então, se um dia a minha vida era de uma forma, no outro dia ela estava totalmente de outra. Uhum. E se um dia eu era uma menina, no outro dia eu tive Já que é ser mulher, mulher. né? Aham. Foi tipo isso, assim. Não deu nem tempo de se preparar, de viver o Não, não tem processo. nada Aham. assim. Tipo, se eu tava antes, né, protegida por meu pai, né? Pai é muita proteção. Uhum. Então, do dia pra noite, eu não tinha mais a minha proteção. Essa era a sensação. E como que eu vou me proteger agora, né? E Uhum. entrou muito essa questão também, como que eu vou proteger também a minha casa, minha mãe, minha família. Então, foram 3 anos muito desafiadores nesse sentido e que chegou um estado que me levou, assim, a ter um quadro depressivo. Por isso, não é, a vida não é um mar de Morango. rosa, não é um morango. A vida com Deus não é que você não vai passar dificuldade, mas todo esse processo o Senhor sustentou, porque no deserto era assim, Deus provia o maná, Deus provia a coluna de fogo, sabe? Tava ali com o povo, mas o povo tinha essa insistência de às vezes olhar e falar bem assim ainda, era melhor que eu estivesse no Egito. Então quer Aham. dizer que era melhor você ter escravo, Aham. sendo que eu tô te levando pra terra prometida, tô prometendo sim, tu precisa. Eu lembro que quando eu li essa interpretação, eu pensei, poxa, tô Uhum. querendo voltar pro Egito, sabe? E essa palavra me transformou muito também. E, Uhum. tipo, Deus tá aqui constantemente provendo, não tá deixando faltar na minha mesa, eu tô conseguindo pagar todas as contas, por mais que tá exigindo o meu esforço, né? Sim. E fé, isso, comentei isso com a minha mãe hoje, assim, fé, você vai ter que dar o passo pra entrar Sim. na água, entendeu? Dá o passo que Deus coloca o chão, né? Tipo aquele negócio. Você vai ter que tomar ação pra andar sobre as águas, você vai ter que pisar em cima das águas, tem que dar esse Uhum. passo, né? Então, o Senhor ali provendo e é isso, sim, não posso, tenho que perseverar. Então, eu sabia que o que eu tinha em condições, por mais que eu estivesse extremamente vulnerável, né, num estado depressivo, eu poderia pedir misericórdia para Deus, pedir para
tocar na orla dele Pra que eu ser seria curada. curada. Uhum. E, gente, depois de se formar cura, Então, a minha pergunta era agora essa. foi uma Tipo cura. assim, depois de todo esse processo que tu passou e todas essas situações que tu viveu, esse susto de um dia menina, outro dia mulher, e um dia vivendo uma realidade, no outro vivendo outra, quais são, assim, as mudanças, as transformações que aconteceram na tua vida, assim? Se tu pudesse resumir pra gente. Não tem como resumir aquela. É tipo isso, mas eu acho que esse processo me levou. Vamos para a história de Jó, né? Agora os olhos te veem. É isso, Ah, tá. sabe? Uhum. Então agora realmente meus olhos conseguem te contemplar. Lembra? Eu cheguei a citar isso, né? Antes eu só ouvia Deus, já ouvi falar. Aham. Então eu ouvi falar de Deus pela minha mãe. Daí eu comecei a buscar quem era esse Deus, mas depois eu fui para a experiência, né? Deus virou teu personal, né? Daí eu fui pra experiência, daí eu fui pro Uhum. deserto. Então, agora, vendo a cura que eu recebi de Deus, assim, e a minha cura foi até bem instantânea mesmo, porque eu queria uma cura, inclusive, sem tomar medicação, pedi isso pra Uhum. Deus. E a minha cura, dentro de 3 meses eu tava curada, não cheguei na depressão crônica. Ou, por exemplo, só faltou o quadro suicida mesmo, mas se eu tivesse demorado muito, por exemplo, a ir na psicóloga, se eu demorasse. Tu não tomou medicamento, mas tu foi na psicóloga. Fui na psicóloga, É, importante só não ressaltar isso. queria. Isso. Eu fui no tempo exato, assim. Mais um mês ali, provavelmente eu já estaria num quadro daí de suicídio. Uhum. Né? Começando aí. Uhum. Esqueci o nome. Iniciação suicida, acho que é. Esqueci o nome agora. Esqueci o nome também. Mas, então, eu comecei a ir pra igreja fazendo essa oração específica, terapia junto, né? Uhum. Uma psicóloga. Ou seja, tinha com quem falar, né? Sobre os pensamentos que ela vinha pensando. Porque eu tava numa batalha também espiritual gigantesca. Mentalmente, a minha mente, ela tava do avesso, assim. Uhum. Sabe? O inimigo, ele é astuto, né? Ele vai se aproveitar dessa fragilidade para botar todas as setas. Então, essa questão que eu digo, passar pela verdade, porque na época entrou tanta coisa na minha cabeça que eu pensava, eu tenho que passar na Bíblia. Porque agora eu não tô conseguindo mais filtrar o que é certo e errado. Tipo assim, a minha. Perdeu as referências todas, digamos assim. Sim, foi tão grande. Então, inclusive, quando eu ia fazer terapia, às vezes eu chegava pra ela, o que eu falava mais a minha confusão sobre isso na minha vida espiritual do que todo o resto, assim. E a tua psicóloga, ela era cristã Ela também? é cristã. Bom a gente pontuar isso também. Ela é cristã, gente. E então, dentro ali de 3 meses, eu tinha mudado realmente da água pro vinho. E eu lembro eu recebi uma série de orações, e cada oração, o Senhor me curou numa área da minha vida. Uhum. Mas a área que eu mais queria era essa questão emocional, mental. Porque eu lembro ainda de um dia específico que eu estava na minha casa. Então, eu que até então tinha vivido, estava conhecendo a Deus, orando, lendo a palavra, aprendendo tanto dele, que eu falei que começou dentro da minha casa. Então, eu via muita beleza no ordinário, né? Como eu falei, às vezes estar na mesa com os pais. Aquilo tudo tinha sumido, né? Toda aquela alegria que eu sentia, satisfação em Deus, no meu dia a dia, tinha sumido quando eu estava num estado depressivo. Então, era uma tristeza muito profunda, uma dor muito profunda. Então, eu olhava para o mundo como se fosse todo preto. E eu lembro especificamente que eu abria assim, a porta do armário, da cozinha, ali com as minhas xícaras, e eu não via beleza mais em nada, sabe? Uhum. E eu olhei para ele e só olhei e disse assim, eu não aguento mais. Assim, eu preciso sentir tua alegria de volta, né? Eu preciso sentir de volta a alegria que vem de ti, que me traz beleza na vida, que uma salvação, acho que é a principal. E eu não aguento mais, então acho que isso devia ser numa sexta. No domingo de manhã eu fui num culto e eu recebi uma oração específica pela área emocional, assim. E eu saí dali e certeza que eu tinha recebido a minha cura. Foi muito assim. E a partir daquilo eu comecei a ter uma melhora significativa muito rápido, assim. E eu tomei realmente posse daquilo e a minha vida começou a mudar muito rapidamente, como eles falam, né? O de repente Deus acontece. De repente. O de repente.
E muito rápido Deus trouxe toda a alegria de volta. Mas eu acho que outra coisa importante para ressaltar aqui é que nessa fase, assim, como eu tinha perdido meu pai, eu tinha perdido a minha figura paterna, né? Uhum. Então, até então, embora eu tenha crescido escutando que Deus é pai e fazer de Deus nosso pai, isso se tornou muito difícil para mim quando eu perdi meu pai terreno, né? Uhum. E, e ali naquele processo, eu entendi que Deus queria me ensinar uma coisa, que ele era meu pai. E que ele Uhum. era meu noivo também. Ele Uhum. era as duas coisas, né? Porque eu sentia falta de uma figura masculina. Então, né, dessa proteção, dessa provisão, pra mim estava sendo tão desafiador aqueles anos, que isso me doía muito. Então, Deus foi muito direto comigo, assim, você precisa fazer de mim seu pai. Isso é Isso é noivo. noivo. E a Uhum. partir do momento que eu realmente estabeleci isso, eu disse, não, Deus, eu comecei a orar, eu quero, Senhor, seja meu pai. E Senhor, seja meu E noivo. é diferente, né? Tipo assim, o posicionamento com cada um, porque o pai seria mais uma questão de cuidado, de tu encontrar Sim. cuidado e afeto e carinho, digamos assim, né? E Uhum. segurança. E o noivo seria que o que que tu vê assim na parte do noivo? Seria a questão de agradar o Senhor, de conquistar o Senhor, o coração do Senhor? Eu acho que, por exemplo, na minha perspectiva, foi não colocar as minhas dependências emocionais numa pessoa, por exemplo, né? Porque no Ah, também. relacionamento propõe uma Aham. dependência Tá. emocional. Não depender emocionalmente de alguém, mas do Senhor, realmente, pôr Uhum. as minhas emoções no Senhor. Então, fazer dele do meu noivo é do meu coração, é da minha vida, sabe? Aham. A minha devoção, Uhum. Do dia a do dia. dia a Aham. dia, a maneira como eu vou servir, Uhum. é, o meu acordar de manhã estar com Deus, a minha oração. Então é isso, sabe? Se relacionar, né? Uhum. Noivo e noiva é Isso, relacionamento. aham. Então, tipo, é essa questão do se relacionar com ele. E nesse relacionamento é uma satisfação completa, né? Uhum. É no relacionamento com o Senhor que a gente encontra realmente a completude de tudo. E então a gente vai estar saudável também para se relacionar com os outros, porque senão hoje você fala em muitas questões. Eu amadureci muito na questão de relacionamento. Uhum. Esse processo fez eu entender muito, assim, como eu tinha a mente fechada para algumas coisas, como às vezes eu não sabia me relacionar, questão de Uhum. orgulho, de ego, de coisas minuciosas que às vezes a gente tem que ser transformadas Uhum. mesmo, né? Então, nesse relacionamento com Deus, ele vai melhorando isso em mim e em nome de Jesus Vou te continuará. tratando. Tratando que isso é Foi. constante, eu gosto de frisar isso, gente. Isso é constante, tá? Eu tenho só 28, eu não É tenho um 29. treinamento. É É um que eu errei, eu treinamento. errei, eu errei. Mas é um treinamento, é igual academia, né? Se a gente quer músculos, a gente quer força, a gente precisa treinar todos os dias. Ai, tu vai treinar uma semana e o músculo já vai saltar? Ah, não, meu filho, às vezes vai dar lá 5 anos, não vai ter nada lá, entendeu? Ainda não vai ter nada. Mas está acontecendo alguma coisa lá dentro. Você não tá vendo os resultados externos ainda, mas alguma coisa já está acontecendo, né? Sim, mas foi muito importante, assim, pra mim, fazer de Deus o meu pai e o meu noivo. Acho que foi aí também que Deus efetuou também total a cura em mim, Uhum. na questão emocional e mental, de sentir satisfação, plenitude, né? A tua graça me basta. Então, a partir desse momento eu comecei a ver Deus, a graça de Deus muito mais amplamente, como eu já falo, né? Agora os olhos te veem. Então, consegui enxergar a minha pequenez mesmo, a minha insignificância. Insignificante. Consegui enxergar muito isso, assim, que realmente sou dependente de Deus e que hoje pode estar tudo bem, mas amanhã pode estar tudo errado, que a gente não Não consegue tem ter. estabilidade nenhuma aqui, né? Só em Sim. Deus. E do que realmente esse processo todo fez eu pensar muito do que realmente é importante na vida. Se antes eu já gostava muito do ordinário, da minha família, depois ainda mais, né? Nessa Uhum. transformação, ser as coisas, os bens materiais, por mais que sejam importantes, eles acabam perdendo o valor Sim. real. Uhum. Então, não depende mais para mim essa questão do material hoje, Uhum. sabe? Depende do que eu sinto em Deus, do como eu me relaciono. Para mim é muito mais importante. Li Eclesiastes, acho que o luto, não sei se tem alguém ouvindo a gente que está passando pelo luto, mas ler o livro de Eclesiastes na época do luto foi algo que me sustentou demais. Eu sempre vou recomendar para alguém, Uhum. principalmente no primeiro ano, porque eu perdi meu pai era novo, né? E eu era nova também. Então foi algo que a gente nunca esperou ou imaginou na vida.
E quando eu ia ler Eclesiastes, eu lembrava do que realmente é importante na vida enquanto a gente está aqui e de que há uma eternidade. E nada me trazia mais esperança, mais conforto do que saber que Deus tem uma herança reservada pra gente de eternidade, né? Uhum. Então, às vezes eu penso assim, por que a gente vai abrir mão da nossa eternidade, né? De viver com Deus depois? Porque não se trata daqui, o nosso coração quer Ele, quer a vida que Ele tem pra gente. Então, ler Eclesiastes me trouxe muito de volta, assim, para a reflexão da vida, do que é Te importante. trouxe uma virtude daquilo que Exato. realmente é importante. Daquilo que realmente é importante. E centrou mais o meu olhar no Senhor, mesmo no céu, né? Uhum. Não tanto aqui para as coisas que a gente pode tocar, né? Mas levou meu olhar realmente para aquilo que a gente não vê, mas que a gente espera, como diz Hebreus 11:1. Então, foi isso. Ai, tô muito feliz. Nós temos mais um bloco, tá? A gente vai finalizar isso aqui. Nós temos mais um bloco para falar sobre propósito. Aguardo vocês.